Então, gente, boa tarde. Hoje a gente decidiu fazer essa live em virtude de todos os impactos que os serviços de alimentação estão tendo com o coronavírus. Então, a gente queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, ver quais são as possibilidades, qual é a realidade que a gente está vivendo e quais são as possibilidades de melhoria. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Vivian, consultora da Adveco, e eu sou nutricionista. A Paula Eu está aqui sou a embaixo. Todo mundo também no ouvindo bem, gente? Isso. Então, assim, gente, para a gente iniciar falando do problema, toda essa questão do coronavírus está tão em alta por conta principalmente do índice de transmissão do vírus, né? Ele é muito rápido, ele é muito além, a velocidade muito além do que vários outros que a gente já viveu, já teve infecção por outros vírus. Então, essa é a grande problemática aí, né? É a questão da velocidade de transmissão ser tão alta. Paula, tá me ouvindo? Tô falhando um pouquinho, mas eu tô te ouvindo sim, Vivian. E aí, por conta dessa transmissão ser de uma velocidade tão rápida, o cuidado intenso com a higiene tem que ser muito grande, né? Então, a frequência de lavagem das mãos, de higiene, no caso dos serviços de alimentação, toda a higiene da estrutura física, todos os cuidados com a estrutura física como um todo, hoje eles têm que ser muito mais intensificados, né? Isso mesmo. E a gente tem hoje 24 casos no estado do Mato Grosso do Sul. Estou vendo aqui agora, acabei de ter acesso ao boletim do coronavírus aqui no Mato Grosso do Sul. Pelo que eu vejo aqui, de ontem para hoje, a gente não teve mais nenhum caso confirmado. A gente continua com os mesmos 24 casos, tá? Graças a Deus. É. E mesmo assim, isso não significa que a gente tenha que deixar de ter esses cuidados, né? E assim, em primeira instância, o que a gente tem que ter bem em mente é que, assim, a gente falar da parte de higiene em relação ao coronavírus, toda a parte de boas práticas de higiene na manipulação dos alimentos, ele já tem que estar implantado. E isso é essencial. Então, todos os cuidados ali na manipulação dos alimentos, eles já devem estar implantados. O que muda agora é que tudo isso tem que estar mais intensificado ainda, né? Então, todos esses cuidados têm que ser dobrados. Isso, a gente teve um decreto em cima do outro agora, a gente até meio que se perdeu. A gente tem um grupo de nutris e a gente estava conversando esses dias, todo mundo ficou meio perdido agora no começo, né? Porque o nosso prefeito soltou um decreto em cima do outro. Mas o último foi do dia 19, é isso mesmo? 20. O que está ligado, deixa eu dar uma olhada aqui, do dia 21. Dia 21, 21 é o que dá o toque de recolher, que é né? o toque de recolher, isso mesmo. Então, É, a mas partir assim, das 2 horas, né? isso, é importante até a gente entender qual é a evolução, né, de todos esses decretos, entender o que foi solicitado decreto a decreto, na onde a gente tem que frisar mais esses cuidados. Então, o primeiro decreto voltado à nossa área de serviços de alimentação, ele foi publicado no dia 16 de março, com data do dia 15, onde ele diz que os serviços de alimentação, tais como restaurantes, lanchonetes e bares, deverão adotar medidas de prevenção contra a disseminação do coronavírus. Então, foi o primeiro decreto que a gente teve na nossa área, onde ele já começou a solicitar quais eram as medidas de prevenção que a gente tinha que tomar. Então, primeira coisa, disponibilizar o álcool gel agora é essencial. Então, assim, virou lei, né, que a gente pode dizer, deixar o álcool gel disponibilizado para todos os funcionários, para todos os clientes que chegarem no Clientes, estabelecimento. Eles exatamente. têm que ter à disposição esse produto para poder
frisar um pouco mais a questão de higiene das mãos. Isso, além do álcool gel, é importante sempre, toda hora, ressaltar lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, incansavelmente. Não só agora, né? A nossa orientação sempre foi lavar as mãos o tempo todo. Mas eu acho que agora esse cuidado tem que ser redobrado. Peguei em qualquer coisa que veio de fora, lavar as mãos. E tem alguns outros cuidados que a gente sempre orienta as pessoas, né? Inclusive, de lavar as mãos, importante a gente frisar também que o álcool gel ele não vai ser totalmente eficaz numa mão que estiver suja. Então, na presença de sujeira, o álcool ele não sanitiza corretamente as mãos. Daí a importância da gente ter as mãos limpas com água e sabão e aí também fazer a sanitização com a parte do álcool 70, né? E para quem está fazendo ali delivery, quem está na rua, quem tem que ter contato com outras pessoas, tem algumas observações muito importantes que a gente sempre faz. Alguns cuidados que têm que ser tomados, não só para a pessoa que faz a entrega do delivery, mas também para a família dessas pessoas. Sempre, chegou em casa, ó, trabalhei, fiz as minhas entregas, cheguei em casa. Primeira coisa que se fazer, antes até de entrar, de colocar os pés na porta de casa, tirar os sapatos. Tira os sapatos, tira a roupa, se for possível, antes mesmo de entrar em casa. Coloca toda a roupa dentro de uma sacolinha, ou então num cabide mesmo, e pendura em um lugar que não tenha muita passagem de gente. E deixa lá, porque esse vírus se dissipa conforme o tempo. Não tenho agora o tempo certinho dele em cada superfície, mas eu posso ir atrás para vocês. Mas tira a roupa e vai direto pro banho. Vai direto pro banho, lava o cabelo, lava tudo muito direitinho para não passar para o restante da família. Porque é esse o nosso cuidado, principalmente com, com os nossos familiares, né? Se você tem alguém com sistema imune mais baixo, se você tem um idoso em casa, tome esse tipo de cuidado. Chegou em casa, tira tudo que veio da rua, vai direto para o banho, só depois você cumprimenta as pessoas, você vai dar um beijo no seu filho, vai dar um oi para seus pais, só depois de tomar todos esses cuidados. Isso. Então, toda a questão da prevenção é onde a gente mais tem que frisar. Outros itens também que foram solicitados nesse decreto é a questão de dispor de um anteparo salivar nos equipamentos de buffet, que é aquele vidro, né, que a gente vê em cima do buffet, que faz com que as pessoas, quando elas estiverem se servindo, passando ali para servir a comida no buffet, ou até mesmo os próprios funcionários, que hoje está funcionando muito mais o delivery, é a questão de proteger em relação à saliva, né? Que vai caindo se a pessoa falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Então, esse protetor é aquele vidro, né? Ou acrílico que fica ali na parte superior ao buffet para fazer essa proteção salivar mesmo. Exatamente. Outro item também é aumentar a frequência de higienização das superfícies. Isso é o que a gente comentou, já era necessário na implantação das boas práticas e agora aumentou ainda mais essa frequência de higienização pelos cuidados, né? Então, hoje em dia a gente vê aí nas redes sociais questão de quanto tempo o vírus sobrevive em cada superfície e tudo mais. Então, até para evitar essa disseminação do vírus, a frequência tem que ser muito mais intensa. E aí, importante a gente frisar, não é só o álcool, água e sabão nessas superfícies é o que vai funcionar muito melhor. Exatamente. Eu estou procurando aqui, eu vi um Facebook, eu até compartilhei, que eu vi umas orientações bem legais de uma médica intensivista, amiga minha, e ela ressalta algumas coisas bem importantes. Ela fala bastante também sobre o tempo de vida do vírus em alguns tipos de superfície, tá? Deixa eu ver aqui. Uhum. Então, o que é fundamental? Qual é a nossa estratégia para a gente tentar combater esse vírus hoje? Primeiro de tudo, que a gente já está fazendo, que eu acho que é o mais correto de todos,
que o nosso estado, nossa cidade, principalmente, eu acho que foi bem rápido o isolamento social, né? O toque de recolher, tudo isso. Tem muita gente achando, mas é exagero, é exagero. Nesse caso, eu acho que é melhor a gente pecar pelo excesso, sim, e fazer, sim, esse isolamento social. Depois disso, higiene correta, é aquilo que a gente estava falando, higienização das mãos sempre. Chegou em casa, a primeira coisa, tomar um banho, se higienizar. E uma coisa muito importante, não passar a mão nos olhos, no nariz, na boca. Uma coisa que ninguém tem comentado, mas que eu acho muito importante, quem já trabalhou em hospital sabe muito bem disso. Antes de ir ao banheiro, gente, é muito importante, antes da gente ir ao banheiro, a gente fazer a higiene das mãos. Porque Antes e também é depois. um meio de transmissão, tá? É um meio por onde o vírus pode entrar no seu corpo. Então, higienize as mãos também antes de ir aos banheiros. E aí, Voltando agora, né? continuando a questão dos decretos também, um outro item que foi solicitado é a questão de manter muito bem ventilados os ambientes de uso, tanto dos clientes quanto dos funcionários, né? Que a gente viu que fica bem mais difícil para o vírus permanecer num local em que tiver bem ventilado. Oi, Luana. E aí, depois, o próximo decreto que a gente teve, ele foi publicado no dia 19 de março, onde diz que ficava suspenso o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais de Campo Grande. Só que, nesse mesmo decreto, ele diz quais não se integram aí nesse ponto, né? Então, a suspensão não se aplica, no nosso caso de serviços de alimentação, hipermercados, supermercados, mercados, feiras livres, açougue, peixaria, hortifruti, quitanda, centro de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lojas de venda de alimentação para animais, lojas de venda de água mineral, padaria, restaurante, lanchonete, ou seja, nesses pontos ainda era possível o atendimento ao público, desde que eles cumprissem com todos aqueles itens já solicitados antes, que é disponibilizar o álcool gel, aumentar a frequência de higienização, e ainda nesse decreto ele diz, para intensificar mais ainda, de novo, né, ele repete, intensificar as ações de limpeza, disponibilizar o álcool gel para os funcionários, divulgar, né, todas essas informações de prevenção contra o vírus, porque isso é uma das coisas mais importantes, né, a gente divulgar, orientar todas essas pessoas, porque por mais que a gente ache que todo mundo sabe, nem todo mundo sabe, nem todo mundo ainda está ciente de qual é a responsabilidade que a gente tem no combate desse vírus e o que a gente tem que fazer ao certo, né? Como a gente sempre comenta, cheio de fake news por aí. Então, a nossa responsabilidade em divulgar as maneiras corretas de combate ao vírus é importantíssimo. Melhorou um pouquinho? Tá melhor? Desse jeito? Melhorou. Câmera? Então tá. Melhorou. Mas aí me atrapalha aqui. Vai. Outra coisa que, um último item também desse decreto, do dia 19 de março, é que ele diz que foi onde começou a questão do espaçamento mínimo, né? Então, lá ele diz que entre as mesas do restaurante tinham que ter um espaçamento mínimo de 1,5 metro, para que ficasse um pouco mais, para que ficasse mais difícil a disseminação do vírus pela proximidade das pessoas, né? A gente vê em todos os meios aí que a aglomeração das pessoas, oi, Isis, que a aglomeração também é um ponto que facilita muito a disseminação do vírus, né? Então, foi quando eles colocaram ali que era para ter esse distanciamento mínimo. Oi, Vanessa. Todo mundo entrando agora. Então, gente, espaçamento mínimo de 1,5 metro. A gente vê nos supermercados, em vários locais que eu fui principalmente, porque eu não consegui parar e nem vou conseguir ficar totalmente em casa. Então, eu me programo para sair uma vez ao dia para fazer as compras, porque eu tenho que ver além da minha casa, mas a casa dos meus pais. Eu tenho visto
lugares com um espaçamento de 1 metro entre uma pessoa e outra nas filas. Tenho visto de 1,5 metro, tenho visto de 2 metros. Então, essa informação eu acho que ainda não está bem, nem todo mundo sabe direito ainda. Então, distância mínima entre uma pessoa e outra tem que ser 1,5 metro. A gente teve um problema hoje bem grave, bem sério nessa parte de vacinação, que os idosos todos começaram a se vacinar hoje e eles não estavam respeitando esse espaçamento mínimo. Então, parece até que as farmácias elas não estão mais aplicando a vacina só nas UBSs, justamente por causa disso, por conta desse risco que as pessoas estão se expondo. E aí, continuando todo esse histórico dos decretos também, a gente vai para o próximo decreto que foi publicado no dia 20 de março, onde ele diz que, no artigo 1º, fica determinada a suspensão pelo período de 15 dias do transporte coletivo urbano aqui em Campo Grande. E aí que entra a problemática dos serviços de alimentação, onde eles deveriam providenciar meios alternativos de locomoção. Então, aí já começou a dificultar um pouco mais para os serviços de alimentação. E aí, o que a gente pode fazer é ir, assim, da boa fé entre os funcionários, entre o dono do local, porque é o que a gente já citou aqui anteriormente, as pessoas precisam desses serviços, dessa prestação de serviço, né, do serviço de alimentação. Então, é uma coisa que é essencial para todo mundo. Nem todo mundo quer hoje se arriscar e ir ao mercado. Bastante gente está com muito medo, né, de toda essa disseminação do vírus e de tudo mais. Então, um meio delas se protegerem é pedindo alimentos por delivery também, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. É um trabalho essencial, é o que eu já falei aqui antes, que os empresários precisam ter calma e não desistir. A gente sabe que não é fácil, mas tem que se unir e vai ter que se ajudar. A gente tem funcionários que estão indo trabalhar a pé depois da suspensão do transporte coletivo, mas para não deixar de trabalhar, porque sabe que o seu emprego é importante. A gente não sabe o que vai ser da economia brasileira com todo esse problema do vírus, né? Então, assim, deixar de trabalhar também não dá. E tem que ter o auxílio aí entre os funcionários, um que tem moto, um que tem carro, tentar dar carona, para que o serviço não pare. E sempre tomando muito cuidado, gente, mesmo que a carona, muito cuidado com a transmissão entre vocês. Então, o espaçamento maior possível entre uma pessoa e outra, aquilo de 1,5 metro, lavar as mãos, higiene toda hora, o tempo todo, muito álcool. E tem alguns itens, vamos ver, onde que eu acho aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre toque de recolher? Já é o próximo decreto que teve aí, que envolve também serviços de alimentação. Então, dia 21 de março de 2020, 21, agora foi determinado toque de recolher aqui no município de Campo Grande, né? Então, a partir do dia 21 de março a 5 de abril, por enquanto, não é uma data totalmente definida, a partir das 10 horas, das 22 horas, né, até as 5 horas da manhã do dia seguinte, é determinado o toque de recolher aqui em Campo Grande. Isso, por enquanto, acabei de ver em algum lugar aqui, que de quinta a domingo, esse toque de recolher vai aumentar. Vai falando aí que eu vou pesquisando. Diminui o horário para eles, né? Sim, exatamente. Então, entre as 10 horas da noite e as 5 horas da manhã, não é para ninguém estar transitando na cidade. Agora, o que é importante a gente frisar? Os serviços de alimentação que funcionam nesse horário, a gente tem clientes que cozinham durante a madrugada para começar a servir de manhã. A gente tem clientes que o delivery não para às 10 da noite, ele continua depois das 10 da noite, que é um horário de pico, onde as pessoas pedem mais, então cada um tem seus hábitos. Então, assim, a gente sabe que não dá para parar o serviço de alimentação. Agora, o que a gente tem que ter bem certo em mente é que esse horário do toque de recolher é para que as pessoas não fiquem transitando à toa na cidade. Agora,
Se você chegar a ser fiscalizado, se você é um funcionário, trabalha num serviço de alimentação, algo assim, e você chegar a ser parado durante uma fiscalização por esse decreto, a pessoa tem como justificar, olha, eu estou a caminho do trabalho, quem trabalha em hospitais, em vários locais, então a justificativa é muito importante. Isso você já tem que ver com a empresa onde você trabalha, qual vai ser o documento que você vai usar como justificativa. Então, em algumas cidades tem um formulário para preencher. Aqui em Campo Grande, eu ainda não vi, parece que não tem esse formulário, onde o dono da empresa tem que assinar e tudo mais, mas é você conseguir justificar e provar de algum meio que você só está transitando pelo trabalho mesmo. Até onde eu sei, ainda não está sendo cobrado esse formulário, né? A polícia não está parando todo mundo ainda. A polícia está indo onde tem aglomeração e está tentando dispersar as pessoas a partir daí. Até onde eu sei, não é isso? Isso. Só E um aí, pouquinho assim, aqui, caiu tudo. esse é o último decreto que tem alguma relação com os serviços de alimentação aqui em Campo Grande. Por enquanto, ainda não mandaram parar tudo, né? Então a gente continua funcionando, continua trabalhando normal, mas aí fica o questionamento: o que que a gente vai fazer para continuar vendendo, né? Porque a gente sabe que a gente não pode parar de trabalhar, não dá para tudo parar. Então, o que que a gente vai fazer, o que que a gente consegue fazer em meio a toda essa dificuldade que a gente está vivendo hoje em relação ao coronavírus? Isso mesmo, esse é o grande problema do momento, né? O que que a gente vai fazer agora também, o que que a gente vai fazer depois? Acho que esse é um ponto de interrogação, acho que o maior de todos. Agora a gente não tem o que fazer. Agora é aceitar os termos e aceitar o toque de recolher, isolamento social, sair realmente só quando necessário, mas e depois? Né? Eu acho que essa é a grande dúvida. O depois, o É, amanhã. E hoje, assim, trabalhar dentro das nossas possibilidades, como a Paula falou, respeitando o que está sendo exigido nos decretos e continuar trabalhando dentro dessas possibilidades, vivendo uma nova realidade, né? Então, hoje, muitos lugares, primeiro item que já começou a mudar é enxugar o operacional. Então, toda a equipe operacional ali do serviço de alimentação, toda a equipe como um todo, é dar uma enxugada, é analisar quem realmente consegue continuar trabalhando, até respeitando todas as medidas de prevenção, olhar por idade, olhar por quem está em grupo de risco, porque a gente não pode deixar com que essas pessoas fiquem à mercê, né, do vírus, possam se contaminar de uma maneira muito fácil. Então, a gente tem que fazer uma análise dentro da equipe, porque esse enxugar a operação é essencial nesse momento, infelizmente, até para diminuir os custos, para melhorar a questão do espaçamento dentro da cozinha, né? Porque a gente também tem que respeitar o espaço entre as pessoas que estão trabalhando dentro da cozinha. A gente sabe que a maioria das cozinhas que a gente trabalha são minúsculas, então já é um ponto em que a gente tem que trabalhar assim com muito cuidado. De repente, se você. Uma coisa que já é essencial, que hoje em dia está a maioria dos lugares fazendo, é começar com delivery. Então, se você não quer tirar essa pessoa da sua equipe, passa ela para outro setor, de repente no setor de organizar as entregas, organizar e proporcionamento, setorizar Ou dentro do talvez serviço até de alimentação. Ou até talvez só a redução da carga horária. Às vezes você fica com todo o seu pessoal, faz uma redução de carga horária e faz uma escala, trabalha com escala. Aí você não precisa dispensar ninguém, você fica com o seu quadro de funcionário, enxuga um pouquinho os seus custos e os funcionários também não ficam totalmente sem salário, né? Eu acho que é uma boa opção essa. Exatamente. E aí essa questão de setorizar também, né? Para quem não está mais usando o espaço de atendimento ao público, de repente usar esse espaço como uma forma organizacional para todo o resto ali, para melhorar, para tirar muita gente de um canto só e poder colocar essas pessoas organizando ou porcionando em outro local. Então, melhorar todo o espaçamento entre eles, usando todos os setores disponíveis que você tiver dentro da edificação do seu estabelecimento.
Agora falando agora sobre toque de recolher, tá? Consegui achar aqui, tinha caído tudo, acabou a bateria do meu computador, agora já tá tudo normal. Então, a partir de amanhã, dia 26, todas as quintas, sextas, sábados e domingos, então quer dizer, de quinta a domingo, o toque de recolher passa a ser a partir das 20 horas. Então, das 20 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte, toque de recolher. Uhum. Tá? Não pode esquecer. E, gente, vamos continuar o isolamento social. Continue em casa. Tá dando certo. Em Campo Grande, pelo menos, tá dando muito certo. Tá? De segunda para terça-feira, a gente não teve nenhum caso confirmado. Aí, de terça para quarta-feira, a gente teve 2 casos. 19, 20, 21. Peraí, Eu só um acho que foi. pouquinho. Acho que foram 2 casos em Campo Grande. E de ontem para hoje a gente já não teve mais nenhum caso. Então, tá dando certo. Mas não é porque tá dando certo que a gente vai voltar. Ah, então vamos voltar, tá tudo normal. Não. Como a gente Exato. viu anteriormente, o nosso ministro da Saúde falou, o pico é de 4 a 6 de abril. Então, vamos esperar 4 a 6 de abril. Tô Vamos ouvindo ficar gente em casa. falando, tô ouvindo gente falando, vamos começar a liberar o pessoal aos poucos. Eu acho que ainda não é a hora de, na minha opinião, tá? Exato. De fazer esse rodízio. Acho que vamos Uhum. esperar para ver dia 6 até ali como que vai ser. Estando tudo Uhum. ok, ok, a gente começa devagarzinho, né? Essa é a minha opinião. Uhum. É. E aí, uma outra alternativa também, né, para os serviços de alimentação continuarem funcionando é fazer delivery. Hoje em dia, não só os serviços de alimentação, como vários outros comércios estão utilizando do delivery, que é para continuar vendendo, é um meio Oi, de Ju. trabalho. Como a gente citou, né, a gente não sabe o que vai ser do futuro da economia e tudo mais, então a gente tem que continuar tentando dentro das possibilidades. E é um meio, é uma alternativa que dá super certo para os serviços de alimentação, a questão do delivery, e a gente usar os aplicativos que a gente já tem disponível é muito bom. Então, usar o iFood, Uber Eats, James, Rappi, que tem aqui em Campo Grande. Então, todos esses são aplicativos que estão dando super certo, que estão bombando aí nessa parte de serviços de alimentação para trabalhar bastante. E assim, é um dos, pelos clientes, pelo consumidor, é um dos mais confiáveis, até porque você consegue monitorar todo o seu pedido, saber se já está chegando. Então, todo esse monitoramento para o consumidor é importantíssimo na visão dele, né? É. E tentem pensar em mais alguma coisa. Vamos chamar seu público. Seu alimento é seguro? Mostra para o seu público que seu alimento é seguro. Usa todas as ferramentas que você tem na sua mão. É, Instagram, você tem um público legal no Instagram, faz isso que a gente está fazendo. Faz uma live. Mostra que seu processo realmente é seguro. Mostra as suas condições de higiene. Mostra que as você boas pode práticas fornecer implantadas. isso. Mostra que você pode fornecer para o seu cliente segurança alimentar. Que é esse o grande problema da população desse momento, o medo. O medo Exato. está espalhado por todo o Brasil, por todo o mundo, na verdade, hoje em dia. Exatamente. Aí, nessa questão de entrega e tudo mais, um ponto que a gente tem que prestar bastante atenção também é nas embalagens que você está utilizando. Se a escolha da sua embalagem for de um material lavável, melhor ainda, mais confiável ainda nesse momento. Porque a maioria das pessoas recebem essa embalagem, já vão higienizar antes de abrir o alimento para evitar qualquer contato, qualquer disseminação do vírus. Se você ainda está entregando em material reciclável, tenta envolver essa embalagem em um papel filme, porque aí quando o consumidor receber esse produto, esse alimento, ele consegue tirar o papel filme que já teve contato externo com contaminação, então já tirar essa embalagem secundária, né, para daí abrir até o alimento. Eu acho que é isso, né? Que eu me lembro agora. É, Tem mais algum nessa assunto que a gente. Nessa questão do delivery também,
Se o custo estiver muito alto para esses aplicativos, tenta fazer entrega própria. Agora, a gente tem clientes que já reclamaram muito de entrega própria, porque às vezes o cara está no meio da entrega, furou o pneu, alguma coisa assim. Então, contrata empresas de delivery que tem aqui em Campo Grande. Entra no Google, procura empresas que tem de motoboy mesmo, porque se algum problema acontecer, um chama o outro e aí faz essa troca do produto para continuar a entrega, não te deixa na mão, né? Outro ponto importante também é a gente diminuir o cardápio. Então, dentro das possibilidades de alimentos que você serve, o que é aquilo que mais dá certo, o que você sabe que vende mais e foca nisso, né? Porque Muito cuidado com o seu carro-chefe. Você tem que analisar bem seu carro-chefe se ele realmente te dá lucro. Porque não adianta nada você vender muito produto e colocar ali na ponta do lápis esse produto te dá prejuízo. Aí, quanto mais você vende, pior é para o seu estabelecimento. Então, cuidado com os produtos, com o seu custo, com o seu preço. Vai. É todo um planejamento que a gente tem que fazer, todo o monitoramento do nosso cardápio. Ver o que você vende mais, que é o que o consumidor tá gostando mais. Agora, isso compensa para você continuar trabalhando? Então, tudo isso a gente tem que colocar na ponta do lápis e fazer essa avaliação. Ver o que está compensando e aí focar, né, num produto. Esse enxugar o cardápio, diminuir o cardápio, vai ajudar muito na parte do operacional. Então, para você até melhorar, porque quando as pessoas elas fazem os mesmos processos, o erro fica mais difícil, né? Então, ela está fazendo sempre as mesmas coisas, os mesmos processos. Você consegue monitorar melhor a sua equipe, por conta de ser processos muito parecidos, e aí fica mais fácil para você trabalhar, para você planejar o seu cardápio, para você ver o que você precisa comprar, o que você vai gastar. Então, todo esse planejamento também com esse cardápio fica mais fácil para você continuar trabalhando. Diminui seu desperdício, que é muito importante também. Então, assim, gente, para a gente praticamente finalizar aí a nossa live, um ponto também que a gente queria frisar é que o autosserviço hoje ele não é recomendado. Então, essa questão de, eu vou até a padaria e eu sirvo os meus pães, se a pessoa tiver num buffet ou algo assim, a pessoa mesmo se servir, isso não é mais recomendado. É muito melhor você pegar um funcionário seu e colocar ele para servir os seus clientes, porque o risco vai ser muito menor. Então, o contato de várias pessoas vai ser muito menor, então o risco de disseminação da contaminação vai ser muito menor. E sejam criativos na hora das contas, né? Então, ali na hora de fazer as contas, vai fechar, não vai fechar. Tenta negociar, negocia, permuta, é uma coisa bastante utilizada. Então, tem muitas pessoas que aceitam esse tipo de pagamento. Até porque esse momento agora, muita gente está entendendo que é melhor ter um cliente ou um inquilino, um exemplo, né? Que te pague de uma forma diferente, mas te pague do que ter um espaço vazio, sem receber nada por ele. Exatamente. Eu já ouvi donos de restaurante dizendo que vão pagar o proprietário do local ali, pagar o aluguel em forma de permuta. Então, para ele continuar trabalhando, para ele continuar produzindo os alimentos que ele vai servir para o consumidor, ele ofereceu isso em permuta para o dono do local, que também vai precisar de comida, é essencial para todo mundo. Então, ele fez essa troca por um tempo ou uma parte, para continuar trabalhando, para continuar vendendo, para continuar ganhando dinheiro. Então, a gente tem que ser muito criativo nessa hora, assim, de pagar as contas mesmo, ver o que as pessoas estão mais precisando, né, para poder oferecer de uma forma melhor e que não fique pesado para nenhum dos lados. E seja criativo também na hora de oferecer alguma coisa para o seu cliente. Promoções, é o momento de fazer promoções. Aí você tem que pensar, lógico, botando tudo na ponta do lápis. Não, é o momento de fazer promoção agora.
Observa a sua venda. Quais são os dias de maior venda? Quais são os dias de maior fluxo? Talvez fechar um dia ou 2 dias da semana a mais para não ter gastos naqueles dias. Pensa bem, então, isso também é uma redução de carga horária, tá? Redução de carga horária de funcionários, você consegue economizar tanto água, luz, gás, também mão de obra. Então, dá uma olhada nisso, pesquisa bem direitinho tudo isso, coloca na ponta do lápis, faz o custo do seu produto, oferece promoção para os seus clientes, talvez um refrigerante a mais. Que dia que é o dia de pico? Nesse dia de pico, eu consigo oferecer algo a mais? Talvez não por não ter lucro, mas se você conseguir pelo menos manter o seu negócio ali no azul, nesse momento você está super de parabéns. Porque o que a gente tem que entender é que está difícil para todo mundo, né? Não é só para um local ou outro, a dificuldade vai ser certa para todo mundo. E é daí que vai essa criatividade. Agora, para os empresários, a dica que a gente dá é que, acima de tudo, as pessoas têm que ficar calma e têm que transparecer essa calma também para a equipe, porque não dá para desesperar toda a equipe, isso desestrutura muito. Isso acaba atrapalhando muito na hora do trabalho, no operacional ali deles. Então, manter a calma, analisar tudo certinho, não acreditar em qualquer fake news aí que a gente vê, justamente para estar focado mesmo no trabalho, né? Para ver qual vai ser a melhor opção para continuar ali o serviço de alimentação. Isso aí. Então, para fechar, vamos fazer um resumão aqui, né? Quais são os principais itens? Isolamento social, nesse momento, tem que ser feito. Vamos continuar o isolamento social. Tá dando super certo, pelo menos aqui em Campo Grande, tá dando muito certo, tá dando bonzíssimo. Higiene das mãos toda hora, o tempo todo, qualquer dúvida, lave as mãos. A gente sempre fala isso, sempre falou em todos os cursos. Tem dúvida? Lava. Não importa. Acabei de lavar, tá com dúvida se lavou direito? Lava de novo. Não é porque que não precisa lavar as mãos, né? Álcool gel toda hora, o tempo todo, muito importante. Saí, fui no supermercado, peguei no carrinho, tô saindo de lá, passa álcool gel. Então, não tem como lavar as mãos, passa o álcool gel, tá? Toque de recolher, a partir das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte, aqui em Campo Grande, isso. De segunda a quarta-feira. De quinta a domingo, a partir das 20 horas até as 22 horas. A partir das 20 horas até as 5 horas do dia seguinte. Isso. O que mais? Lembrando que vários funcionários, se eles forem barrados aí por alguma fiscalização por estar transitando, eles podem justificar que é por trabalho. Eu acho que o último é use a imaginação para tudo. Use a sua imaginação, bota a cara a tapa, porque essa é a hora. Essa é a hora de você mostrar que e defender o seu negócio, defender o que você acredita. Use a sua imaginação, tá? Tanto para pagar suas contas, quanto para chamar novos clientes, para chamar novas pessoas, para se manter no negócio. Exatamente. Isso. É isso aí, gente. Nada? Não, é isso aí. Acho que para os serviços de alimentação a gente já citou, né? Tentar enxugar o operacional, diminuir o cardápio, focar naquilo que vai ser bom para você vender. Fazer delivery, que hoje é o mais seguro para o consumidor. E foca no trabalho. Tenham calma e foquem no trabalho. Né? E a gente vai tentar. A gente vai tentar fazer uma live pelo menos 3 vezes por semana, né, Vivian? Todos os dias. Não, todo dia acho que não vai ter como. Né? Pelo menos 3 vezes por semana. Vamos tentar chamar algumas pessoas para conversar com a gente, para esclarecer algumas dúvidas. Então, gente, é isso aí. Fiquem de olho, tá? Isso. Então, a gente está pensando em chamar alguns profissionais aí para estar ajudando a esclarecer essas dúvidas da nossa área aí, tá? Então, fiquem ligados, a gente vai estar divulgando conforme a gente for planejando tudo certinho.
o que vocês precisarem, a gente está à disposição, a gente quer muito ajudar, a gente sabe que o momento é difícil, mas ninguém pode parar, então a gente vai estar à disposição para ajudar o que tiver dentro das nossas possibilidades, seja com orientação, algo assim, a gente vai estar à disposição. Tá bom, gente? E é isso aí. É isso Obrigada. aí. Até Tchau, gente. mais. Valeu. Até.